meu povo, vocês estão bom, gente? Olha isso aqui, ó. Vamos almoçar, gente. Olha, um trenzinho desse quentinho nesse frio, gente. Olha, vocês sabem o que é isso aqui? Vocês não sabem, não. Vocês sabem? Olha. Um pezinho de frango, gente. Isso aqui deixa a sua pele ver só, você não tem ideia. Ai, que nojo, eu não gosto, meu amigo. Você tá pensando que essa salsicha que você come, você não tem isso aqui? Não, meu filho, você é louco. Isso aqui é bom demais. Aí tem um feijãozinho, um arrozinho aqui. Gente, dá um purezinho, gente. Isso é bom demais, gente. Gente, esse arroz aqui, na verdade, era pra ser um macarrão à toscana. Aí eu fui ver, fiz tudo preparativo aqui, botei a linguiça, os temperos. Cadê o macarrão, gente? Não tinha macarrão. Só que eu fiz, taquei arrozinho, deve ficar uma delícia também do mesmo jeito, viu? Vai, que delícia, ai, 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 ai. A linguiça, as verduras aqui dentro, gente. Isso aqui vai ficar um trem, viu? Com essa sustância. Olha isso aqui. Gente, ô papai, tá me dando uma fome e vocês tá com fome? Ó, bora almoçar, meu povo. Olha aqui. Eu vou aqui com meu ciscadorzinho, viu? Ô papai.